Olha, que privilégio ter não um, mas dois convidados hoje. Eduardo Cardoso, mais conhecido como Dudu Adventure. Chique pra caramba, Suzy Saito. Ou Glória. Ou Glória. Ou Mulheres Mulheres Cicloviajantes. Cicloviajantes. Uhum. De onde surgiu Mulheres Cicloviajantes? Pode contar a história real? Manda ver. Igor, dialogando por aí, a gente participava de um grupo predominantemente masculino, mas as mulheres queriam conversar e não tinha muito espaço para isso, né? E a gente tinha as nossas necessidades, então eu ficava me pilhando. Aí acabei criando o grupo no WhatsApp primeiro, para a gente ter esse espaço para conversar, umas 20 mulheres que já se conversaram em outros grupos, e a gente foi indicando, foi achando algumas que já tinham esse interesse por viagem de bicicleta. E aí se criou primeiro no WhatsApp e depois foi pro Instagram. No Instagram é uma coisa um pouco mais de um alcance maior, de brasileiras, de estrangeiras viajando de bicicleta, para mostrar que tem muita mulher viajando de bicicleta. Agora no WhatsApp é um grupo de conversa, né? Que tem vários assuntos. Olha só, você me falou uma curiosidade que gosta de começar o livro de trás para frente, né? Então esse bate-papo aqui vai ser mais ou menos isso. Mulheres Cicloviajantes seria uma coisa para o final. Então você já começou a falar sobre isso, então vamos para o começo agora, de novo. E falar sobre a Suzy. Você é de origem japonesa. É, neta de japoneses. E hoje é difícil falar de Suzy, não falar de bicicleta, falar de cicloviagem. Sim, mas a bicicleta surgiu durante um determinado momento da Suzy. Você é de onde? Nascida, trabalhei 57 anos, trabalhei 40 anos, mas fiquei 57 anos em Londrina, mas eu sempre fui assim, de viajar, estar na estrada, né, desde menina, sempre dava o meu jeito de ir para uma cachoeira, uma coisa, rachar um combustível com as amigas e ir para algum canto. Mas a minha vida foi em Londrina, só que meu coração sempre foi de Santa Catarina, então hoje eu estou em Bombinhas. Você tem irmãos? Nós somos em 4 mulheres, uma faleceu já, em 2021, com Covid, mas 4 mulheres. Pedaram? Não! Geralmente as nossas histórias sempre a gente é a figura mais louca dentro da família, né? Elas são bem diferentes de mim, mas cada um com a sua peculiaridade, né? Você que é diferentona. Ô Dudu, calma, eu vou chegar em você. Não, a gente já vai passar pra ele, né? Dudu, você é de onde, cara? Eu sou de Vila Velha. Vila Velha aqui mesmo. Aqui mesmo. Uhum. E essa história, Dudu, pra quem não sabe, Dudu anda de skate, de moto, o que mais você faz? Bicicleta, monociclo. Pensa num cara... MacGyver. Multifacetas. E cicloturismo. Eu sei que você já rodou esse estado todo. Cicloturismo veio assim do nada. E eu sempre quis ter uma bicicleta, né? Aí quando eu fichei na empresa que eu estou agora no momento, consegui comprar uma mountain bike. Então tive a ideia de sair da minha cidade para uma próxima, rodar 110 km para a Regência. Primeiro pedal para a Regência. Primeiro pedal? Pra Regência. 110 km. E com a primeira bicicleta, assim, bicicleta mesmo, boa, foi esse pedal que eu resolvi fazer. Então fui, a partir desse momento que fiz esse pedal, que consegui fazer, aí desde 2015 para cá, todo ano eu faço esse pedal e coloco outros no meio, mas como eu consegui fazer esse pedal, eu achei super bacana, então eu tenho, assim, quando eu tiver saúde, eu pretendo fazer esse pedal, hoje Vitória, né, a Regência, todo ano. Ano passado eu fiz 3 vezes. Você tem ido só sozinho ou todo formato? Então, comecei a ir em uma galerinha de 8, 9 pessoas. Mas depois que teve esse lance da Covid, que eu fiz esse pedal como ninguém, com medo dessas coisas assim, não foram. Eu fui sozinho. Então aí agora eu tô nessa configuração de ir sozinho, que eu achei. E vem cá, só tem nós 3 aqui que ninguém nos ouça. O que você prefere, sozinho? Sozinho. Sozinho. Você Sozinho. Mas é gostoso a companhia também, mas eu prefiro sozinho. E você? Eu prefiro sozinho. Você sabe que eu nunca viajei com ninguém? Sério? Nunca viajei com ninguém, sempre sozinho. Eu não fiz muitas viagens, cicloviagens. Assim, tô falando de cicloviagens. Nunca fiz muitas, não fiz muitas cicloviagens, mas todas sozinho.
E eu me lembro da minha primeira viagem, vocês não perguntaram não, mas eu vou falar. Minha primeira... Mas a gente já falou que o entrevistado hoje vai ser você, né? Não, pode falar. Não é de papo, não é entrevista. Minha primeira viagem, eu ganhei um mapa de uma ciclovia ligando Munique a Praga. E aí eu fui fazer essa viagem. Então quando eu comentava que eu ia fazer essa viagem, de vez em quando alguém falava assim, eu vou com você também. Aí eu dizia, deixava claro, olha, pode vir. Mas essa é a minha viagem. Se eu no primeiro dia eu resolver desistir, eu vou fazer isso. Então fiquem à vontade. Mas no fundo eu não queria ninguém, comigo não foi ninguém. Então, é um momento que eu tenho pra mim, cara. É o meu prazer, meu relax. É interessante, né, falar disso, porque quando a gente fala assim, né, tá aí, né, vai sair no canal, por pedal, e a gente fala da impressão assim que a gente é antissocial, alguma coisa assim, mas tem muitos momentos que a gente faz as coisas com as pessoas e pedalar inclusive. Eu também já fiz algumas cicloviagens com mais pessoas, mas é um momento que a gente se permite fazer uma viagem da gente, né? A hora que você deixa vir um monte de coisa que muitas vezes na correria você não tem tempo, não tem oportunidade de pensar, né? Às vezes você não pensa em nada, é só estar ali, né? E é uma coisa que sempre que alguém me pergunta minha opinião, eu posso falar, ou eu falo de enxerida mesmo, eu falo, você tem que experimentar fazer uma viagem, seja a pé, seja de bicicleta, mas fazer sozinho, porque é um momento de autoconhecimento mesmo, um momento de você escutar coisas que você não escuta no dia a dia. Isso que você falou sobre rede social, eu acho meio paradoxal isso, porque eu estando sozinho, eu consigo me aproximar muito mais das pessoas do que com alguém. Se eu estou pedalando com alguém, eu já pedalei com um grupo, assim, pedais pequenos, né? Aliás, eu falei que eu nunca fiz, não foi bem uma cicloviagem. Eu fui daqui agora a Paris, 50 km, num grupo grande, devia ter umas 100 pessoas. Foi muito legal, muito organizado, foi bacana ter feito. Mas assim, você fica entre o grupo ali, no máximo com quem está do seu lado ali e só. E eu gosto de ouvir histórias. Eu gosto de contar história e ouvir história. Então eu estando sozinho, qualquer história me interessa. Qualquer história me interessa. Eu tenho no canal saber histórias das mais malucas, assim, do tipo, estava falando para você hoje, um senhorzinho de 90 e tantos anos que fez o caixão dele com papel, com jornal. Entende? Imagina, se eu estivesse com alguém, dificilmente eu entraria na casa desse senhor, ficaria ali o dia inteiro batendo papo com ele. Normalmente quando você está com alguém, se torna mais fechado o grupo ali. O que eu costumo falar muito disso é que assim, sozinho você fica mais acessível para as pessoas chegarem e conversarem com você, e ao mesmo tempo você não tem gente ali para conversar, então você fica mais aberto às pessoas, né? E quando você vai, principalmente no grupo que você já é entrosado, você já está acostumado, eu falo que você leva a caixinha daqui da tua cidade para lá. E aí você não procura conversar com o tiozinho da água, com quem está ali à toa, e você procura conversar mais com as pessoas. Eu acho que até mesmo a acolhida é bem diferente. É diferente. Se você está sozinho, as pessoas te acolhem melhor do que se está em grupo. É a minha impressão. Como que vai acolher um galerão? Uma galera. E aí entra num ponto que assim, e aí eu entro num ponto que quando eles perguntam, mas mulher viajando sozinha, a mulher que está na estrada sozinha, ela tem assim uma generosidade maior, que as pessoas assim procuram acolher, porque não vem com a gente como uma ameaça. Então é alguma coisa assim que procura oferecer mais ajuda, né? Isso de um modo bem geral. E quando é só um homem, às vezes tem um pouco de receio, quando é um casal, então é diferente, né? Você sabe que eu tenho um podcast também, então a Júlia Hirata mesmo, numa conversa de umas 3, 4 horas, ela tocou nesse ponto e depois eu dividi em pedaços, justamente um tempão que a gente ficou conversando sobre a mulher na estrada. E aquela época eu não tinha prestado atenção nisso, e realmente a mulher, ela, se você for lá pedir uma água, muitas vezes acaba vindo alguma coisa, ou se você fala, você pode acampar no quintal, aí a família muitas vezes fala, mas você não quer dormir aqui no sofá? Tem um espacinho aqui, né? Mas eu vou te falar que isso acontece com o homem também. Se tivessem dois homens, seria muito difícil acontecer. Né? Mas comigo já aconteceu várias vezes. Essa viagem que eu fiz há pouco tempo agora, mesma coisa, eu estava com a barraca montada na calçada já, numa marquise, tudo pronto, colchonete, tudo pronto. Ah, me ofereceram, você quer tomar um banho? Quero tomar um banho. Você quer jantar? Eu quero jantar. Daqui a pouco chega o dono da casa, que não estava, quem me atendeu foi a senhora e o filho. Daqui a pouco chega o dono da casa, começa a conversar comigo, e fala, não, você vai dormir na rua não, tem espaço aqui dentro e tal. Se tivessem dois, ele se sentiria mais ameaçado. Mas isso mesmo. Então eu gosto de viajar sozinho,
tenho nada contra quem viaja em grupo, mas eu gosto. É uma experiência que é muito interessante passar. Que você fica mais vulnerável, né? Então você não tem quem conversar, quem pedir socorro, tirar... você está mais exposto, então é uma coisa que é muito interessante, mesmo que continue viajando em turmas, assim, é bem interessante. Agora eu vou tocar numa que eu não gosto muito de polêmica, mas vou tocar numa assunto tanto quanto polêmica. Eu senti, você falando de experiência daquilo que eu senti, que quem pedala sozinho é também mais solidário do que quem pedala em grupo. Pelo menos eu tive essa experiência, tive problemas com a bicicleta. Alguns grupos passaram por mim e sequer me olharam. E as pessoas que passaram sozinhas, vários ciclistas passaram sozinhos, pararam para me dar atenção. Estou falando da minha experiência, pode ser que naquele dia foi isso que aconteceu, mas não foi só uma vez. Grupos passaram, no máximo um ou outro cumprimenta, mas o grupo, no momento mais difícil meu, eu tinha dado a viagem como encerrada porque quebrou o câmbio, né? Passou um grupo, cara, mas nem cumprimentaram. E eu olha que estava o alforje no chão, estava claro que já estava com problema. Os caras estavam desmontados, alforje no chão, sem a roda, né, tudo. Nem daí. Agora os caras que passaram sozinhos, um parou, ficou um tempão, não resolveu, foi embora, falou, eu vou lá, mas vou voltar, daqui a pouco passou outro, parou também, me deu outra atenção. Então eu tive essa sensação de que os solitários são mais solidários. Quer falar sobre E isso? você tem mais visão, assim, você consegue perceber tudo que está ao seu redor, eu acho. Pela velocidade. Você anda em galera, você anda naquela panela. E você está conversando entre assim, essa galera assim, e muita coisa passa despercebida. É verdade, quando você está sozinho, eu sou muito mais observador, né? Sem dúvida, eu acho que é esse ponto aí. Eu falaria muita coisa mesmo para polemizar mesmo. Fica à vontade. Ai, dá tapa agora para bater. Mas tem esse lance de você estar sozinho, você passa mais dificuldades e você fica mais solidário, porque você sabe o que é, né? Ter que resolver alguma coisa e não tem que recorrer, cuida que daqui eu vou até algum lugar achar alguma coisa. Então tem esse lance de você ter passado experiências e você consegue ver. E tem o lance de realmente estar em turma e ser uma outra vibe, né? Você está ali, você está naquele bolo, você passa, assim, é o que eu falei, a caixinha sai da cidade, vai para um lugar lindo, mas está a caixinha ali e as pessoas estão conversando, não estão olhando a caixinha, não estão... E é uma crítica que eu estou fazendo, e é uma polêmica, porque quando a coisa vira modinha, e é uma polêmica gigante mesmo, mas eu gosto de falar disso, tudo vira muito modinha, então é legal ir, vai, fez tal turismo de bicicleta, é onde eu gosto de falar que cicloturismo é diferente, não, cicloturista é diferente de cicloviajante, porque é uma coisa que eu gosto, e tem gente que pergunta por quê, e eu sempre falo esse ponto de vista, né, que o turista é diferente do viajante, a gente já falou disso, e o cicloturista e o cicloviajante, porque muitas vezes você vai num pacote pronto, ou numa coisa que todo mundo vai, e você só transfere. As pessoas estão indo, passam, mostram, e aquilo que a gente falou sobre fotografia, né? Que hoje a gente foi num lugar muito massa, né? A Casa de Pedra, e eu não tirei nenhuma foto, que o comum seria ficar, nossa, que legal ficar fotografando. Mas eu quis passar essa sensação de estar no lugar e só estar. Porque a fotografia, que antes era uma memória para eu olhar, falar, nossa, esse lugar que eu fui. Hoje a fotografia é mais relacionada a você mostrar para os outros. Então tem muito a ver, né? Quando você está no grupo e muitas vezes assim, a fotografia é muito legal de tirar no caminho, mas tem muito a ver com você estar mostrando para os outros, você não está naquele momento, você está pensando que aí você vai colocar para lá e coisas assim, e o grupo tem muito isso. E outra coisa, que eu vou polemizar mais ainda. Não era ideia polemizar não, mas vamos é lá. assim, não, é assim, eu tanto ando com roupa de ciclista, tanto ando viajando com roupa normal. E eu percebo que se eu tiver com uma roupinha normalzinha, camiseta, assim, tem gente que não olha no comprimento. E se eu tiver vestida de ciclista, aí os caras levantam a mão, as mulheres até levantam a mão. Referindo ao ciclista. Estou falando de ciclista, estou falando assim, essa coisa de você só cumprimentar se você achar que é um ciclista de verdade, entendeu? Ser um ciclista de verdade. Como se fosse diferente, né? Porque a paixão Mas é em compensação, Suzy, aqueles que nos interessam, deixa eu explicar, aqueles que nos interessam é aquilo que eu vou buscar. Se eu sair de casa para uma viagem, eu vou buscar o conhecimento daquele ambiente onde eu vou passar. Então essas pessoas que nos recebem, para eles não faz diferença, não. Se você está de ciclista ou não. Esses que são solitários, falando da pessoa do dia a dia, não do ciclista, mas daquele que abre a porta para... Mas eu tem um lance, que nem Rio Grande do Sul ano passado, lá por março, abril, eu fui num evento no Rio Grande do Sul.
E era uma clientela diferente, não eram os cicloturistas que a gente ia falar, era o pessoal do Audax, o pessoal de performance. E se você não tiver esse abraço maior, né, de considerar que as pessoas vão ouvir a primeira vez, vão estranhar, mas nossa, mas você viaja assim? Nossa, eu gosto de viajar 150, 200 por dia, e a gente vai nos 50, 70, 100, mas você não abre a porta, sempre vai parecer que isso não é para eles. Então eu gosto de abrir de uma forma que as pessoas sintam que isso é legal, é diferente. E tanto é que assim, quantos aí que a gente conhece, assim, que começaram a fazer as viagens, né, tudo aparatinho, assim, né, a bermuda, grudadinha, e a camisa daqui a pouco tá viajando, vários amigos meus, então lá, uma camisa, alguma coisa, tem um fio de sol, alguma coisa, mas já tira, eu falava brincando antes que era que nem você ir pedala de Power Ranger, né, se assim, e antigamente, uns 20 anos atrás, se você chegasse todo coloridão com a roupa, ainda mais um homem, com a roupa agarradinha, o povo olhava assim, meio torto, esqueci, nossa, o que esse cara aí, né, que esquisitão, né, então hoje tá bem comum. Mas é uma maneira da gente se colocar mais próxima pela roupa, porque o pessoal do interiorzão, eu não estou falando de viajar nos grandes centros urbanos, estou falando de viajar lá no sertãozinho, lá onde não passa ninguém, né? Você vem com uma roupa mais normal, você fica mais acessível para a pessoa chegar e conversar. Então, tem tudo isso, né? E o contraposto, que é o grupo passando, tem sim esse posicionamento, mas aquele que já é curioso, que já tem aquela vontadinha de ver, que lance que é de viajar, ele acaba se aproximando, independente do formato que ele está por fora. Então é uma coisa muito mais ali de dentro, né? Mas acontece assim de... Diga uma coisa, o Dudu falou da primeira cicloviagem para a Regência, eu falei dessa minha, da Alemanha para a Dudu, que é a sua primeira cicloviagem. Isso aí, ó. Vamos lá. Alma cicloviajante. Alma merchandise. Não é porque eu estava louca para viajar de bicicleta no começo. Na verdade, o meu maior sonho, minha maior paixão sempre foi escrever. Então a intenção era que eu tivesse algo para contar num livro. E aí eu já tinha um pezinho de amigos, um ex-companheiro e amigos próximos que já estavam viajando. Aí o Antônio Nito eu sempre falo que era uma referência pra gente, porque ele realmente atiçou uma galerinha ali de Londrina que passou a viajar também. Mas eu era só o carro de apoio, era assim, aquela pessoa que jamais pensei que um dia pegar uma bicicleta e sair para fazer uma viagem, né? Muito andar por ali na cidade. Mas é quando eu decidi que eu escreveria um livro, que já era uma coisa muito antiga, de muitos anos atrás, aí eu resolvi fazer essa primeira viagem. E como uma primeira viagem, aí é aquele lance. Até cogitei de alguém mais ir junto, mas para escrever teria que ser sozinho. E aí, esse circuito já era extremamente organizado naquela época, né? Eu preparei em 2014, e aí em janeiro de 2015 eu fui para o Circuito do Vale Europeu, que abrange 7 cidades em Santa Catarina. Uma coisa organizada, você se sente um pouco mais segura, porque as pessoas já estão acostumadas aos passantes ali, né, aos viajantes. Então, tinha uma certa segurança de você passar num lugar que as pessoas não vão estranhar. Então, em 2015 não tinha tanto cicloviajante por aí, né? O cicloturismo não era tão difundido. Então, você sabia que as pessoas não estranhavam você estar passando, e tinha cidades mais ou menos próximas. Tem 2 trechos bem ermos, assim, que não tem nada. E quando eu fiz janeiro de 2015, eu não cruzei com nenhum cicloviajante no caminho, nenhum cicloturista. Foi o tempo todo sozinho, foi muito legal. Foi a época ou... Eu fiz janeiro de 2015, novembro passou no Globo Repórter. Aí explodiu, né? Começou a ter esse crescimento, aí começou também essa procura de cicloturismo. E foram vários fatores, né? Que as pessoas começaram a despertar para essa forma de passar de bicicleta também, né? Mas o Vale Europeu, assim, ele tem uma beleza, assim, sensacional, né? De cenário, de cachoeira, de solitude. As pessoas, é uma cultura, assim, bastante agradável de você passar. Então, foi, assim, foi bem acertado isso, né? E o estado de Santa Catarina tem vários circuitos hoje. Eu devo ter feito uns 5, 6 lá, que era uma maneira de começar a sair de bicicleta, né? Hoje eu não faço só circuito, eu gosto de passar, né? Em estrada, assim, sem ter um ponto certo para parar. Mas essa organização de circuito é um convite muito bom das pessoas começarem o cicloturismo, porque já sabe que ali dá para passar, que é um lugar muito bonito, né, que tem uma estrutura, que vai ter um ponto de água, um ponto de eletricidade, vai ter lugar para dormir, né, que dá para acampar? Dá, fuçando bem dá, né, a gente sempre consegue, né, mas ele tem estrutura para quem não leva nada de acampar, né, mas dá sim, todo lugar é possível. Du, me conta uma das suas viagens, além de Regência. Caparaó. Foi a viagem que foi o melhor rolê da minha vida. Assim, entre viagem de moto, de Kombi, a de bike pelo Caparaó, pela Rota Imperial, uma parada que marcou.
Pesado? Pesado. Eu cheguei no primeiro dia, eu O que pensei você está fazendo aqui? caraca, a Rota Imperial, a altimetria é sinistra. E logo no primeiro dia em Viana que você entra ali, já é punk. Já cheguei porque eu falei, caraca, se o primeiro dia tá assim, imagina o que vem pela frente. Empurrou bastante? Não, foi 5 dias para chegar no Caparaó. Se fizer as contas, botar na ponta do lado, foi os 3 dias empurrando a bicicleta, vamos assim. E a minha bicicleta é aquela, né? Não, e eu perguntei pra ele, e a volta foi tranquilo, foi descida? A volta parecia que eu tava indo. Porque eu resolvi Mudou o caminho. voltar pelo litoral, então eu tive que subir para Guaçuí, subir mais e depois começar a descer. Foi punk, mas... Aquela região ali não tem como fugir, né? Não tem. Mas é belíssimo ali, bacana. Nossa senhora, bonito Quem não demais. conhece ainda, Serra do Caparaó, a região da Serra do Caparaó, do Espírito Santo. Não, e pela Rota Imperial é outro nível. E foi ali que eu vi que a cicloviajar é massa demais, sozinho então. Você foi acampando, né? Acampando, assim, saí pra ir acampando. No primeiro dia eu já fui recebido por um caseiro. Me ofereceu, viu minha situação que eu tava ali, já tava começando a escurecer, ele perguntou da onde eu ia, pra onde eu ia, pra onde eu vou, não sei o que lá. Queria conversar, então a gente desenrolou a conversa ali, eu falei, ó, tô indo acampar ali na frente, perto da cachoeira, já tava ouvindo barulho de cachoeira. Ele falou, não, acampa ali não, sou caseiro, tô limpando aqui, tá em época de cobra. Aí me mostrou o vídeo e tudo, eu falei, ixi, agora ferrou. Ele, não, espera eu terminar aqui e vamos lá pra casa. Eu sou caseiro, moro ali perto do rio, você monta a barraca lá. Aí já começou assim. Aí, primeiro dia eu fiquei na casa do caseiro. Foi massa, aí eu vi, pô, esse é o rolê. Segui, fui indo, depois caí numa cidade, aí não tinha como acampar, no centro assim. Qual cidade? Fui Venda Nova. Depois ali eu fui parar em Venda Nova. Venda Nova já é alto pra caramba. É alto e foi um centro, eu cheguei já no final da tarde. Então eu falei, vou procurar um hotel aí, uma coisa baratinha. Até que eu achei. Um hotel baratinho, 50 quanto com café da manhã. Falei, nossa, salvou. Excelente. E daí eu fui indo, acampei depois mais acho que foi em Conceição do Castelo, depois mais uma hospedagem, depois cheguei. Aí lá no Caparaó eu fiquei na área de campo lá onde eu já tinha programado que eu ia ficar. Qual camping que você ficou lá? No campo da Guapute. Ah, sim. Onde eu fiquei. Aí foi só voltar. Decidi voltar pelo litoral, subi mais um tanto, comecei voltando, a volta eu gastei 4 dias. Suzy, me conta uma história aqui do Vale Europeu, do Alba Cicloviajante. Então, sabe Você que... já fez, só me interrompendo, você já fez esse circuito mais de uma vez, né? Fui. Me conta aí uma história do... Não, eu tô vendo o Dudu falar, é assim, é até interessante, vou emendar com uma outra, que muitas vezes, assim, eu converso muito com as mulheres, né, que têm vontade de viajar, e muitas vezes existe essa coisa, né, de... As pessoas, às vezes, a família fica com medo, assim, como se a gente fosse influenciar a pessoa a querer fazer uma coisa maluca, que é viajar de bicicleta. Mas, na verdade, você não põe a coisa na cabeça dos outros. Na verdade, a pessoa já tem. E quando ela vê alguém fazendo isso e atiça essa vontade, na verdade, não é a gente que está influenciando. Na verdade, a pessoa já tem essa vontade. Então, não tem essa coisa da má influência, assim, de você tá fazendo uma pessoa a adotar uma maluquice. Na verdade, ela tem vontade, mas não despertou ainda, né? E esse lance do primeiro dia, apesar assim, porque eu fiz o Vale Europeu, depois eu fiz outros circuitos, daí passei a viajar assim de um ponto para o outro, né, que teve depois a de Recife a São Luís, né, que foi do ano passado, foram 6 semanas, Solito também, né, que é sozinha. Mas eu acho que a primeira viagem, essa primeira sensação quando você tá num lugar, você fala, meu, é isso que eu quero fazer, é exatamente o ponto assim que eu coloco no livro, que é a capa do livro, e que eu ponho no prólogo também, que é bem esse clique, né, assim, tem 2 cenas marcantes para mim na história dessa viagem, apesar que é uma viagem pequena, né, uma viagem de 7 dias, que o dia que eu saí, né, porque eu não testei, tem muita gente que bota saco de arroz, isoforge no bagageiro para testar se aguenta pedalar com peso, e eu não fiz nada disso. Então no primeiro dia eu coloquei as coisas. O treino foi na estrada. Fui testar, eu pedalava com sapatilha, com clipe, mas não deu certo, porque a sapatilha ficou pegando no alforje, desisto, arranquei fora, falei, guarda aí, né, pra minha amiga, onde iam ficar as coisas, e eu saí de tênis e a Crocs, né, que eu sempre as 2 coisas. E a hora que eu saí da cidade, que eu comecei a passar nas pontes, aquelas pontes cobertas de madeira, ponte de pêncil, que a região de Santa Catarina tem muito isso, eu comecei a rir de um jeito assim, que eu falei assim, meu, é sério, eu tô aqui mesmo, eu tô fazendo minha primeira viagem, né? Deu assim, como se fosse um acesso de riso, porque tem aquela sensação de você tá tendo cãibra de tanto rir, né?
Isso foi muito marcante, foi no primeiro dia. E eu acabei passando uma situação no primeiro dia, que eu tinha uma reserva de um lugar que eu ia dormir, mas eu comecei por Indaial, que é um trecho assim, um tapetão de 27 km, tinha uma subida, não tinha nada, um trecho muito fácil. Falei, vou encarar uma subida aí para o próximo dia não ter tanto. E aí é onde eu fiz o Caminho dos Anjos, que é uma subida bem pesada, e começou a dar os relâmpagos, né? Eu tenho um problema muito sério com frio, de ter hipotermia, de desmaiar de frio, né? Então se eu pegar chuva eu tenho que me trocar e tem que ter como ficar seca, né? Aquecer. E aí esse dia eu já tinha passado um monte de cotovelo assim, estava procurando casa para pedir, né? Abrigo, tipo assim, eu posso dormir aqui na varanda, alguma coisa assim, né? Para improvisar. E não tinha mais casas ali onde eu estava passando e eu avistei uma casa, numa curvinha assim, e era um caminhozinho que a casa estava lá no fundo, as hortênsias assim margeando essa entradinha. Aí eu olhei, assim, não era uma casa abandonada, mas eu ficava chamando ela de casa, não tinha ninguém. Aí eu fui lá pro fundo, vi um tanque, aí eu olhei ali, vi que não ia chegar ninguém, aí eu já comecei a tomar banho no tanque, né, do jeito que a gente toma, sem tirar toda a roupa, e toma banho e se troca. Eu levei as coisas pra varanda e parei ali na varanda. E dormi numa casa vazia, não era uma casa abandonada, casa fantasma, nem nada assim, mas era uma casa que não tinha ninguém. Então me ajeitei, era um sofazinho de 2 lugares, uma cadeira branca dessas de plástico, deu o meu tamanho, me cobri com a toalha e dormi naquele lugar. E o que aconteceu? No dia seguinte, quando começa aqueles barulhos de passarinho, começa a amanhecer, né? Eu fui abrindo o olho, eu só tava com essa parte, né, do olho pra fora, que eu pus o capuz, o anorak, aí pra me proteger do frio. Aí conforme eu fui abrindo, e você vai ver, posso mostrar? Se der. A imagem que eu vi foi assim de, se você quiser mostrar aí, de assim, eu acordei e foi a minha primeira manhã na viagem. Foi assim, aquela sensação de, eu tô no lugar certo, na hora certa, fazendo o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Caramba. Porque quando que você vê? Se você dorme na casa de alguém, no hotel, em algum lugar, jamais você ia ter uma oportunidade dessa, de ver uma cena dessa. Então, naquele momento eu vi que era uma coisa que eu queria fazer o resto da minha vida. E é o que eu tô fazendo, né? E você teve a oportunidade de voltar nessa casa depois? Ou não? Sim, duas Conta vezes. essa história. Você conheceu os nomes dessa casa? Foi... Eu fui passar de carro lá, passeando lá e rever os lugares. E aí eu acabei passando lá no portão, aí já tinha um portão, antes era tudo aberto, né? Então eu vi eles, barulho de cortar grama, essas coisas, e eu acabei chamando eles. E eles vieram, né? E o que aconteceu? O dia que eu dormi lá, na hora de ir embora, eu catei o que eu tinha de papel, que era um pedacinho de tampa de papelão, de algum creme, alguma coisa. Escrevi a caneta e coloquei. Você deixou uma mensagem? Tipo, desculpa, invadi aqui, mas tô agradecendo porque me salvou, eu precisava parar e dormir. Aí escrevi algumas coisas assim, pus meu celular, meu nome, mas assim, uma letra minúscula, porque era um pedacinho desse tamanho, assim, de papel, né? E deixei, e pus na janela deles, mas nunca entraram em contato comigo. Eu voltei depois de 3 anos lá. E aí quando o casal veio, né, ali no portão pra ver o que era, eu falei, então... peraí, deixa eu pensar. 2015, 2018, 3 anos. Eu falei assim, vocês não viram um bilhetinho na janela uns 3 anos atrás? Eu falei assim, a gente viu. Eu falei, então, fui eu que deixei. Eu falei assim, mas você? A gente achava que era um homem que tinha passado e tal, né? E aí, assim, virou uma amizade. Eu tava com um amigo, entrei pra tomar um café da tarde, tudo, e ficamos conversando. Aí quando, né, isso já era 2018, o livro, na verdade, ele foi concluído em 2019, demorou 5 anos depois da viagem, né? Demora, viu, pra dar o formato do livro. A gente acaba querendo fazer uma coisa muito assim... Eu tô sendo pretencioso, eu viajei em outubro agora, né? Tá ótimo, não deixa passar à vontade. Mas foram várias coisas, né, que me fizeram enroscar pra terminar o livro. E aí quando eu fui para concluir mesmo, eu tinha as minhas fotos da viagem, mas não estava legal para capa, né? Eu queria que transmitisse mais emoção. E aí, conversando com outro amigo que era escritor, assim, eu fui vendo que não precisava ser uma foto da viagem, podia ser uma outra foto, ou uma figura, uma ilustração que representasse o que você queria passar, né? Porque a capa é o cartão de visita, né? E aí eu voltei uma outra oportunidade no final de 2019 para fazer as fotos, combinei com esse casal de ir lá e fui fazer umas fotos para escolher uma foto para capa e acabei acrescentando várias fotos desse dia no livro também para ilustrar algumas coisas, né? Sim, depois que você conheceu o casal, mudou alguma coisa no texto quando você se revela a casa?
Não, de jeito nenhum. O livro já estava pronto. Ah, A parte escrita já estava pronta. Foi só para as fotos mesmo, para finalização. Aí eu acrescentei algumas fotos deles, né? Então aparece, daí eu explico, que depois eu conheci, né? E coloquei algumas De certa fotos. forma, é isso que eu queria saber. Acrescentei, não, sobre a história da viagem eu não mudei nada, só Sim, na eu parte digo assim, da legenda. A ideia é essa, se a referência a eles, aos Acrescentei, mostro Legal. que é o casal, mas foi mais na legenda, né? Sim. Sobre isso. Legal. Edu, além do Caparaó, o que você tem feito? Você já saiu do estado, cara? Vai, não. Não. Em Ainda compensação, esse estado, cara, pelo que eu te conheço, você conhece de ponta a ponta, né? De bike, de moto, de... Conheço bastante coisa. Muita coisa, mas conheço. Edu, qual a diferença, assim, digo em relação ao sentimento de uma viagem de bike, de Kombi, de moto, como é que é essa? Como é que você escolhe o veículo que você vai viajar? Bike, depois dessa viagem pro Caparaó, eu vi que as pessoas te acolhem. Até mesmo quando você está com a bike equipada, elas chegam até você e perguntam pra você estar indo de bike, porque vem aquele monte de coisa. Mas viajar de bike, eu até falo isso aí de vez em quando, assim, quando eu comento assim, é você colher a humanidade. Porque as pessoas vêm e te vê você naquela situação assim, acham que você está de alguma forma precisando e te oferecem as coisas assim, igual você vai pedir no Caparaó. Uma coisa que me marcou foi meu GPS deu uma doideira. Eu sou muito perdido nessas paradas assim. Eu me perco à toa. E eu cheguei numa casa assim, que tinha uma varandinha gradeada e tinha um senhorzinho lá dentro. Aí eu perguntei, é aqui que eu chego em Bitirama? Já tava lá perto. Aí ele falou, ei, com a dificuldade de escutar, cheguei mais perto de Bitirama, tô querendo ir pra Bitirama. Não, peraí, vem aqui fazer uma boquinha. Ele nem ouviu direito o que eu tava perguntando e me chamou pra almoçar. Eu falei, caraca, velho, que viagem. Eu quero saber se você foi almoçar, você aceitou essa boquinha? Não, aí não aceitei, mas agradeci bastante porque eu tinha comido a coxinha, Coca-Cola pra mim. Acontece. É melhor que almoço. Não, melhor que almoço é controvérsia. Agora, várias vezes me ofereceram almoço e a circunstância não me permitia aceitar. Não é que eu não aceito, eu sempre aceito. Mas, às vezes, a circunstância não dá. Às vezes, por exemplo, eu cheguei, teve um lugar que me ofereceram o almoço às 11 horas da manhã. Só que eles estavam começando a fazer o almoço, então eu teria que ficar ali umas 2 horas. E aí mudar muito o meu planejamento. Aí eu agradeci também, falei, não, o cafezinho eu aceito, mas o almoço fica para outra hora. Outra situação, eu voltando do Caparaó, eu parei numa padaria, procuro tomar café toda hora, porque eu preciso. Aqui, depois você põe mais 2,50 aqui. Aí eu parei na padaria, tô lá tomando café, pedi um pão na chapa, tudo. Aí parou um carro preto na frente. Aí desce 3 caras de preto, aquela justiça lá de cuidar de preso. Como que é? Esqueci o nome. Aquela polícia penal. Desceram os caras lá, aí entraram na padaria, um ficou olhando minha bicicleta, toda equipada lá fora. De quem é essa bicicleta aqui? Eu falei, rapaz, você tá indo pra onde? Aí essa pergunta que sempre rola. Aí falei com o cara, porque ele falou que segue pessoas assim no Instagram, perguntou se eu tinha canal, eu falei, não, só Instagram. A gente conversou bastante tempo. Aí fomos embora, desconversamos, fomos embora tudo. Aí na hora de eu ir embora, eu fui lá pagar a menina. Aí não, seus amigos pagaram ali já. Aí, caraca, nem avisaram. Conversando, deixou claro lá o café. Então essas coisas que Mas isso acontece muito, né? Eu falo brincando da Crocs, mas eu tô com um chinelinho hoje que era lá em Jujoca de Jericoacoara, que eu tava com problema com a Crocs, que encheu de areia, eu tava pedalando na areia e fui comprar um chinelinho, né? Mas que tivesse uma alcinha atrás, né? E a hora que eu fui pagar foi bem isso também, né? A menina assim começou a conversar comigo, ela pedalava também, a do caixa. Aí a hora que eu fui pagar, ela falou, não, eu quero te dar de presente isso, né? E acontece esses lances, né? E de você parar, eu parava assim muito, eu nessa parte de eletrônica, de powerbank, celular, eu sou muito assim ligada porque é um instrumento de segurança pra gente, é um equipe de segurança. Então muitas vezes, mesmo eu ainda tendo bateria, eu parava, posso dar uma carguinha, né, de celular aqui?
Aí acabava rolando água, às vezes um suco. E não é uma coisa que você tá ali pedindo. Eu já tinha minha caixinha de cuscuz, né? Que eu fazia à noite e comia no outro dia, na hora do almoço. Ela vinha, eu falei, daqui a pouco vinha o suco, daqui a pouco... Esse lugar me marcou muito, que foi antes de... Eu não vou lembrar o nome, era perto, acho que de Praia Grande, do Rio Grande do Norte. Um pedaço que eu tinha feito um trechão na areia. E a casa era o pé na areia, né? E ela falou assim, a gente acabou de almoçar, tem um caldinho de peixe aqui, você não quer comer? Eu falei, nossa, eu quero, né? Mas aí, a hora que você estava falando, eu ia inverter e ia perguntar. Você leva muito a risco o teu planejamento ou você? Mas você, assim, numa dessa que te oferecem, você não fica um pouco mais e muda o teu planejamento? Sim, aconteceu. Eu estou falando de uma circunstância que não fazia muito sentido, entendeu? Por exemplo, essa viagem de 30 dias, eu fiz, primeiro que a minha previsão era de uns 35, 40 dias. De todo o planejamento, eu fiz um pequeno planejamento, mas planejamento, eu costumo dizer não, é até uma frase do Gustavo Cerbasi, planejamento é uma coisa que você faz para não dar certo. Se tudo der certo, né? Se você chegar ao final exatamente como planejou, alguma coisa saiu errada. O planejamento é um norte, dali você... Eu falo que é o esqueleto. Então, dos 30 dias, só o primeiro dia saiu exatamente como planejado. Só o primeiro dia. Entende? No determinado dia, eu passei numa cidadezinha, no meio do nada. Povoar. Não, só tinha uma casa, né? Aliás, eram 2 ou 3 casas da mesma família ali. Um lugar chamado Guarulhos, no Espírito Santo. Sabia que tinha Guarulhos no Espírito Santo, cara? Na divisa com o Rio de Janeiro, no meio. Fui saber que chamava Guarulhos depois também. Passei e vieram uns 10 cachorros, assim, avançando. Um monte, assim, me cercaram. E eu não tenho medo, normalmente eu já aprendi a lidar com essa situação. Você para e tem que encarar, né? Ou você brinca, ou você fala firme com eles. Não vão te morder, a não ser que você corra. Se você correr, eles vão te morder. Fora isso, a não ser que seja um pitbull, coisa assim. Mas aí eu não sei assim. Mas enfim, me cercaram aqueles cachorros e assim eu reagi. Parei, comecei a brincar com os cachorros, então você tem até um videozinho sobre isso. E nisso veio o dono preocupado, né? Então, gritando com os cachorros, eu falei, para ficar tranquilo, a gente já ficou amigo aqui. Isso era umas 2 horas da tarde, começamos a conversar ali, e eu já tinha procurado alguma coisa para comprar, e não achava nada, queria uma banana e tal. Aí pedi água, abasteci minha garrafinha de água, e perguntei, você não tem uma banana para me vender? Ele foi e me deu uma penca de banana. E quando eu estou saindo, ele falou assim, peraí que já vai sair o almoço. Tá vendo como é que eu vou responder? Era 2 horas da tarde, eu tava com fome. Aí eu ainda falei, bom, se eu parar agora também, eu tinha mais 30 km pela frente a estrada de chão, ia anoitecer. Entendeu? Eu falei assim, eu posso acampar aqui no seu quintal? Pode. Pronto. Acabou. Então aqueles cachorros que pareciam uma ameaça se tornaram uma bênção para mim. Foram providenciais. Então, uma viagem como essa, cara, não pode ter um... Mas você sabe por que eu queria esse ponto? Porque assim, com o livro, eu sempre brinco assim, eu quero feedback depois. Então vem muitas histórias, né? E tem um que é o Carlos lá do Rio Grande do Sul, do evento lá que eu fui bater um papo com eles. E ele, assim, é bem metódico, né? Ele fala assim que é 10 atos, ele mesmo fala. Então ele planeja e ele sempre leva bem à risca. E aí quando ele me devolveu, foi um dos feedbacks assim, mais interessantes, assim, porque ele falou, Suzy, você sabe que ler o teu livro foi interessante? Porque você fala muito dos bônus, né, do dia, de você mudar as coisas e ser flexível, e se a gente vai muito ali à risca, né, hoje é 30 km, hoje é 50, hoje é 70, vou parar nesse ponto, vou parar nesse. Você fecha o olho e você se fecha as oportunidades que aparecem no caminho. E quando a gente planeja muito, essa sensação de cumprir tudo à risca, você cumpriu o que você planejou, você não deu a oportunidade de viver aquilo que o caminho te oferece. E foi muito interessante ele falar dessa forma, porque é importante a gente ter isso. Por mais que a gente, em certos caminhos, a gente pode, né, traçar um esqueleto, alguma coisa para você ter ideia, né? Que também o não planejamento, o zero planejamento, às vezes você passa um lugar belíssimo, você está a 5 km de um lugar muito legal e você não foi porque você não sabia que existia, né? Então, bacana bater papo, dar uma pesquisada, dar um Google ali, ver o que tem. Mas se você se permitir mudar, que nem você fez aí, nossa, são famílias assim que você vai levar, que se deixar você manter contato um tempão depois. Nós estamos entrevistando ele. Isso é a vantagem de viajar sozinho. Aconteceu um lance que eu fui para Itaúnas. A gente foi em 3, eles organizaram tudo.
sempre sou mais desorganizado. Aí desorganizou tudo. Falei, não, beleza, vou do jeito que vocês vão. Só que eu, independente do... Vamos ficar em 3 hospedagens. Eu levo todo o meu equipamento. Independente se vai ficar em hotel, em pousada, tudo. Teve um lance que a gente não contava no perto de Guriri, é um trecho de areia. Areia fofa, que a gente teve que empurrar a bicicleta pra caramba. E tava anoitecendo já, e a gente, anoitecendo, empurrar a bicicleta na areia e tudo, e a gente queria adiantar. Vamos adiantar, falei, velho, eu tô com meus equipamentos tudo. Eu tenho meus mantimentos aqui, tenho meu fogareiro, tenho meus 2 copos nudes. Copo nude é massa. Não vou nem comentar. Então eu tenho tudo aqui, eu não preciso sair dessa correria doida. Mas a gente entrou numa ali, deu pra chegar. Chegamos de noite, o hotel tava ainda me recebendo e foi. Mas eu sempre fiz isso aí. A viagem de você viajar sozinho com seus equipamentos, pode te tirar de uma roubada, assim, caso aconteça. Por isso tem muita gente que fala, você leva tudo, né? Quando a gente fala que leva barraca, né? Tem gente que, nossa, mas é onde a gente ganha muito mais autonomia, né? Ou levar alguma coisa que você come fácil numa emergência, ou levar o fogareiro, né? Que tem formas de ser de uma maneira mais leve. Mas o poder levar a barraca dá nisso, né? Numa cilada aí de você não conseguir chegar, teve que consertar o pneu não sei quantas vezes no dia, você tem essa opção de arrumar um lugar para você acampar, né? Então essa, né, a autonomia, a liberdade, né? Verdade, outro dia eu estava ouvindo uma live, alguma coisa assim, com um cicloviajante, e para minha sorte, eu não lembro o nome dele, porque ele ia fazer o caminho de Santiago, se não me engano, mas a organização dele estava me incomodando. Ele tinha tudo, assim, equipamento para isso, para aquilo. Que bacana, né? Mas eu não quero isso não. Eu não quero dessa organização. É do meu jeito, eu não quero ter. Claro, eu tenho organização, quanto mais se você tem um equipamento legal, se você tem uma maneira de ficar um pouco mais confortável, por que não? Né? Não é tortura, a viagem é prazer, né? É prazer, né? É o básico, né? Pelo menos o básico para você, se precisar na roubada aí, você... Mas você vê, a gente fala muito assim, né? Como é que você distribui as coisas na bicicleta, né? Eu falo brincando que cada dia um flash, porque assim, a primeira que eu fiz no Nordeste, né, assim, que eu vou sair desse ponto, vou chegar no outro, vou distribuir as coisas no caminho, como eu venho de longe, venho do sul, eu tinha de levar a bike num malabike para ela poder ser transportada no avião. E naquela viagem, né, que foi a primeira, assim, fazendo um trecho de avião, eu tive de levar aquela bola de 4 quilos, assim, desse tamanho na bicicleta, além dos alforjes. Então, tava tudo lá atrás, ela tava quase empinando, assim. Aí, no primeiro lugar que eu parei com a Enseada dos Corais, eu acabei tentando achar uma garupeira dianteira, que a gente sabe, todo mundo que fica atrás sabe que é super difícil conseguir, não sei que tem uma garupa pra fazer, né? Isso aqui a gente tem solução. Né? Eu já vi o que você criou ali, você tem que patentear e vender agora. Então, e aí não achava cestinha, não achava nada, eu achei uma cadeirinha de criança e a gente adaptou. O Renato estava nessa época lá, né, dando uma assistência na parte de hospedagem solidária, e ele me ajudou a achar uma bicicletaria, deu para comprar uma cadeirinha, e aí ficou, né, uma coisa em cima, coisa amarrada embaixo, ficou aquela coisa super improvisada. Aí cada dia era de um jeito, eu tinha hora que eu colocava as coisas aqui, tinha hora que ele estava atrás. E isso eu tô falando por quê? Porque na hora de você distribuir as coisas na bicicleta, você vai adaptando. Então, na verdade, é cada dia do jeito. Fora quando você sai distribuindo as coisas, não preciso disso, top. Vai eliminando, né? Vai doando, porque no caminho você percebe isso. Hoje eu viajo de um jeito muito mais leve e mesmo assim, né, que eu fiz do Nordeste no começo do ano passado, eu levei o mínimo de coisa. Na hora que a gente parou num lugar ali na ilha de Itamaracá, eu estava com o Damião e o Alexandre, quando eles estavam fuçando os negócios lá pra ajeitar melhor a bicicleta, eu só olhei as coisas, arranquei tudo, né? Falei, isso eu não preciso. Falei, ô Alexandre, despacha pra mim pro correio. Já era o mínimo de coisa, eu falei, não quero mais nada disso, despacha, né? Então a gente consegue eliminar, né? E é interessante, né, isso, porque, né, cada dia você pode estar mudando, né, o jeito de você pôr as coisas na bike. Você já deixou coisa pelo caminho, Dudu? Não. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe onde está tudo certinho na sua bicicleta quando você precisa? Não sei não, até hoje, né? Às vezes eu tô paro pra falar, pô, agora eu tenho que comer a parada aqui, que eu tenho umas paradas diferentes de comer. Semente, agora eu vou comer a semente, eu vou vontade de comer. Daí pra eu achar onde que tá. Não, mas aí eu vou te falar, ó, que nem quando era os alforge, que era 2 bolsonas,
Uma ficava mais tipo roupa, alguma coisa, a outra era mais Outra comida e coisinha. ferramenta. E era assim, era 2 bolsonas. Agora, como é esse sistema das bolsas grudadinhas na bicicleta, né, que o pessoal conhece como bikepacking, então eu falo que são gavetinhas. Então a roupa e um calçado a mais, que eu só levo 2 no pé e um a mais, é na bolsa de cilindro, né, naquele marimbondo, aquele grandão ali atrás. Aí ferramenta e comida para fazer é no triângulo, que é o frame bag. Aí no garfo, né, estão os 2 garfos ali, um é fogareiro e panela, e alguma comidinha a mais ali, alguma coisinha pequena, e no outro eu falo que é o kit banho, né, que daí assim, eu cheguei, eu tô precisando muito precisando de banho, é tudo ali, então eu tiro todas as coisas, que é tudo mini, né, um mini shampoozinho, um mini sabonetinho, alguma coisa ali, uma toalha pequenininha, tá tudo ali. E aí no meio do guidão, né, que esse é o jeito que a gente leva, e não precisa ser só backpack, né, qualquer pessoa pode fazer isso, de botar as coisas no guidão. Aí é o kit dormir, né, é o quarto, então é a barraca, o saco de dormir, é tudo ali naquele pedaço. Então quando eu chego a algum lugar eu sei onde é que estão as coisas por causa disso. Você não arruma, se não tem esses compartimentos? Eu tenho então, igual a bolsa de lá atrás. Vou dar uma olhinha pra você, hein, rapaz. A bolsa de cilindro eu levo o saco de dormir, as roupas tudo ali atrás. O que eu confundo muito é no garfo, porque as bolsas do meu garfo é maior. Então elas põem o alimento de um jeito aqui, outro ali, na hora que eu for pegar, caraca, aí eu abro e está do outro lado, eu já desmontei o bagulho todo. Não, eu já vi um amigo que ele fez umas letrinhas com uma tinta lá, que cada alforje assim, ou você coloca A de alimento, alguma coisa assim. Eu sei que ele fez uma sinalização que ele entendia o que estava no mundo e estava no alforje. Mas as gavetinhas assim na bolsa funcionam bem. Eu sou metódico. Tem um alforje que é a cozinha e ferramenta, outro que é o quarto, que é a roupa e essas coisas. Na frente está ali a barraca e as coisas mais. Porque ó, tem coisa pior que você chegar, tá aquele chuvão e você tem que montar as coisas direito, você não sabe por onde você começar, onde que tá tal. Nossa senhora, né? Então é mais pra isso, né? Barraca fica de um jeito fácil. Faço um checklist, vou anotar. A gente toca umas figurinhas aí, você dá umas aulas de MacGyver. Eu faço um personal, o que é que chama isso? Organizer. Aí a gente corta esse pedaço. Gostei, hein? Personal Organizer Bike. Ai, mas é massa. Gente, o papo tá legal, o que mais a gente pode... Vamos entrevistar ele? A gente falou que a gente ia O que entrevistar vocês ele. querem saber? Acho que não tem nada. Essa viagem. Não, qual foi a tua primeira viagem? Foi essa, eu falei Aquela de nisso. Praga? É, de Munique a Praga, 550 E quilômetros. por que você começou a viajar de bicicleta? Nas gringas, Gente, agora eu sou entrevistadora aqui. Vamos lá. Olha só. Qual a tua história com a bicicleta? Conta aí. Olha que tem veio que senta que lá vem conversa, né? Olha só, eu comecei a andar de bicicleta através de um sonho. Parece brincadeira, mas é fato mesmo. Meu irmão, eu tinha, sei lá, se muito, 10 anos de idade, menos talvez. Meu irmão ganhou uma bicicleta, uma monareta, e eu não sabia andar de bicicleta. Eu queria andar de bicicleta, empurrava no quintal ali. Eu estava tão afim de andar de bicicleta que eu cheguei a sonhar uma noite que eu estava andando. Acordei de manhã, peguei aquela bicicleta e andei no quintal, dei as primeiras pedaladas ali. E nunca tive bicicleta. Meus irmãos, tanto mais novo quanto mais velho, tiveram bicicleta e eu nunca tive. Filho sanduíche. Eu comprei a minha primeira bicicleta já com meus 40 anos de idade. E eu morava nessa casa aqui, depois eu já mudei para lá, e em outros lugares voltei para cá de novo. E aí comprei, mas só para dar uma voltinha aqui no bairro meu, uma bicicleta de supermercado mesmo. E aí eu fui visitar uma amiga na Alemanha, e lá no bate-papo, como a gente está tendo aqui, o então companheiro dela me falou que ele estava indo, se não me engano, para a Suíça ou para a Itália, de bicicleta. E eu sempre gostei de viajar, então aquilo, cara, bicicleta, coisa interessante. Fiquei com aquela ideia, com aquela vontade de ir com ele também, né? E, cara, máximo, viagem de bicicleta. E aí eu comprei um livro chamado Avenida das Américas, eu não me lembro o autor, André, alguma coisa, tá até ali. E eu fiquei apaixonado por aquela ideia de viajar de bicicleta. Li aquele livro várias vezes já. E vim embora pra cá, com aquele sonho de fazer uma viagem de bicicleta, e essa amiga minha vem no Brasil e me traz de presente um mapa da ciclovia Munique a Praga. Eu falei, agora tem que fazer. Tudo tem de cano. Aí eu comecei a planejar, foram 2 anos de planejamento. Eu tinha uma data para comprar a bicicleta, uma data para comprar a passagem e uma data para embarcar, e assim foi.
foi muito organizadinho, assim. E dali pra frente eu só fiz viagens pequenas, aqui no estado mesmo, depois dessa. Pedalei em outros países também, mas só, não era uma viagem. Pedalei na Dinamarca, na Áustria pedalei, mas foi através dessa viagem também. E aí comecei a pedalar aqui no estado também, com o Dudu já fizemos um pedal muito legal, né, cara? E interessante é a cena, uma das cenas finais da nossa viagem, aquela cobra, a gente passou por uma cobra comendo um morcego. Sério? Não, a gente passa por muita cobra morta, mas eu passei e só falei, não, para aí! Imensa cobra verde, um morcego na boca, assim, foi uma cena interessante. Não, esse rolê mais... Olha só, até então, eu nunca tinha furado um pneu, né, em viagem. O Dudu furou 3 vezes. A dele furou a primeira vez e a minha furou 3 vezes. Você foi com os E pregos aí, da aula, né? no dia seguinte, era o meu aniversário, ele me traz de presente uma câmera de ar. Eu falei, toma aqui. Eu tô esperando uma câmera de ar, mas tudo bem, a gente fala disso depois. correndo. Não, mas nesse dia aí do rolê, a primeira pedalada quebra a corrente. Literalmente, a primeira pedalada. Eu subi na bicicleta, a primeira pedalada, a corrente. Primeira. Primeira pedalada. Ele não fazia manutenção da corrente. Ah, Ele não verificava a nunca, bicicleta, né? tadinha, ela não sabia o que era isso. Ah, ela não sabia, né, coitada? A culpa é da bicicleta, ó. Mas quantos anos tem essa história aí, vocês viram? Cara, a gente se conhece tem pouco tempo, né? Passado, foi ano retrasado. Não, essa foi o ano passado. Passado, foi o meu aniversário do ano passado, em janeiro do ano passado. Oxi! Mas a gente se conhece um pouco mais tempo. Mas tinha esse lance de pedalar sozinha. Então vamos pedalar sozinho nós dois, pedalamos sozinho. Cada um no seu rolê, cada um com o seu estilo de bicicleta e cada um na Foi sua. tranquilo, cara. São estilos diferentes, bicicletas diferentes. Mas foi legal, assim, foi uma viagem muito bacana. Mas justamente dá certo porque ninguém tá querendo forçar o outro, essa é melhor, aí dá foi certo. muito legal. Né? Aí, inclusive pelo estilo diferente de bicicleta. A minha fixa, sem marcha, sem nada. Então quando eu vi o morro, eu falei, velho, tem que esticar. Aí Tchau. ficava na marcha leve. E eu vinha. Pegar velocidade, aí lá em cima eu esperava, descer nós dois. Depois cada um no seu vídeo. Legal que foi um filmando o outro, deu um videozinho bacana. Ah, Se quero vocês ver. quiserem ver essa viagem, tá lá no canal, né? O episódio, aí ele coloca na descrição. O episódio é a pedal, a Cachoeira da Fumaça. Cachoeira da Fumaça, Cachoeira da Fumaça. Dudu, considerações finais. Tem um momento que você tem que parar, contemplar e tomar café. Essa é a parada estratégica, eu acho. Legal. Suzy. Sabia. E a vida vai passando, você vai ver, você tá com 20, 30, 40, 50, 60, e aí depois você não tem mais saúde pra ir atrás de coisas que você tinha vontade de fazer. Então, assim, hoje eu tô com 57. Em algum momento da minha vida eu comecei a fazer algumas coisas que já ajudavam, que nem muita gente, eu ouvia muito no meu local de trabalho, quando eu aposentar eu vou fazer isso. Mas não é por aí, porque a gente não sabe realmente como é que vai ser o dia da manhã. Então se eu gosto, né, se eu posso falar alguma palavra assim, é pra gente começar a fazer pequenas doses assim no dia a dia, não esperar o amanhã para fazer. Passa rápido e a gente pode levar palavras, pode levar sorrisos, pode levar companhia, para muita gente que muitas vezes só precisa disso, assim, um pedacinho assim da gente para poder despertar para fazer as coisas. Certo. Quero agradecer aos dois. Obrigado por esse papo tão agradável, tão legal. Dudu, qual é como é que te encontra na internet? Dudu Adventure no Instagram. E eu sei que tem outros também, além do Dudu Adventure tem A Kombi Rider. Suzy. @Glória @Glória, @Mulheres Cicloviajantes e o canal de podcast é o Cicloviajante. Meu caso, Elson Moura, Coroa e Pedal.